Durante décadas, a Itália foi um farol de esperança para milhões de descendentes espalhados pelo mundo. Um país que ofereceu identidade, pertencimento e uma chance de voltar às raízes através da cidadania. Mas e se, de repente, essas portas se fechassem? E se a terra dos seus antepassados dissesse: "Você não pertence mais aqui"? Por que um país que precisa desesperadamente de pessoas está rejeitando milhões que querem se conectar a ele? Como essa mudança afeta relações com países distantes, como Brasil e Argentina? E afinal, o que significa ser italiano em um mundo que redefine fronteiras e identidades? Hoje, vamos abordar a decisão da Itália de fechar suas portas a milhões de descendentes. Uma história de crise, poder e identidade que está mudando o destino de uma nação e do mundo. Vamos ao primeiro questionamento. Por que uma nação em busca de renovação está fechando suas portas para milhões que anseiam por pertencer a ela? A resposta começa com uma crise silenciosa, mas devastadora. A Itália enfrenta um colapso demográfico sem precedentes. Em 2023, menos de 380 mil bebês nasceram, e a taxa de natalidade despencou para 1,21 filhos por mulher, uma das mais baixas do mundo. No sul do país, esse número é ainda mais alarmante, chegando a menos de 1,1 em algumas regiões. Projeções indicam que, até 2050, a população pode cair de 59 milhões para apenas 48 milhões, com quase 35% acima de 65 anos. Esses números não são apenas estatísticas, eles revelam um futuro econômico sombrio. Menos jovens significa menos trabalhadores para sustentar a economia, menos contribuintes para financiar um sistema de pensões que já consome mais de 16% do PIB italiano. Hospitais lotados, filas intermináveis e fábricas abandonadas são apenas o começo. A solução tradicional para crises como essa seria atrair imigrantes ou descendentes em idade produtiva, pessoas dispostas a trabalhar e contribuir. E, por décadas, a Itália fez isso, permitindo que descendentes de até 4 gerações reivindicassem cidadania por direito de sangue. Essa lei era mais que um mecanismo jurídico. Era uma ponte geracional, uma promessa de esperança, um convite para retornar. Mas, em 2025, essa ponte virou um muro. Novas regras restringem a cidadania, exigindo residência de 2 a 3 anos na Itália e limitando o direito a filhos e netos diretos. Após anos de debates, pressões fiscais e o agravamento da crise durante a pandemia, o governo optou por controle em vez de abertura. Uma decisão que, para muitos economistas, é um tiro no pé. A globalização e o mercado europeu tornaram a Itália dependente de jovens trabalhadores para competir. Sem eles, como sustentar uma economia já fragilizada? E o que dizer das famílias italianas no exterior, especialmente na América Latina, que veem nessa decisão um corte em suas raízes? Rejeitar descendentes sob o pretexto de segurança e controle pode ser visto como uma despedida da própria história migratória da Itália, uma história de sobrevivência, reconstrução e pertencimento. Vamos ao segundo questionamento. Como essa mudança afeta relações com países distantes, como Brasil e Argentina? Para entender o impacto, precisamos olhar além das fronteiras da Itália. Entre 1870 e 1920, milhões de italianos deixaram sua terra natal, fugindo da pobreza e buscando um futuro melhor. Hoje, estima-se que 60 a 80 milhões de descendentes vivam mundo afora, com comunidades especialmente fortes
fortes na América Latina e América do Norte. No Brasil, por exemplo, mais de 15 milhões de pessoas têm origem italiana. Na Argentina, esse número chega a quase 20 milhões, quase a metade da população. Para essas comunidades, a cidadania italiana não era apenas um documento, era uma oportunidade de conexão, de renegociar identidade, de buscar trabalho ou estudo na Europa. Era um passaporte para um mundo maior. Mas, com as restrições de 2025, essa porta está se fechando. Descendentes enfrentam barreiras como longos períodos de residência e custos elevados, o que torna o processo inviável para muitos. E isso não afeta só indivíduos, afeta nações inteiras. A diáspora italiana sempre foi uma força geopolítica. Remessas de dinheiro enviadas por descendentes para famílias na Itália representam uma fatia importante da economia local. Eventos culturais, turismo e até pequenos investimentos mantêm viva a influência italiana no mundo. Mas, ao restringir a cidadania, a Itália arrisca perder essa rede global. Como isso impacta a mobilidade de povos que historicamente construíram pontes com a Europa? E que reflexo político há no fortalecimento de uma identidade mais fechada? Será que as relações diplomáticas com países como Brasil e Argentina, que abrigam milhões de descendentes, podem ser abaladas por essa decisão? Ao fechar essa porta, a Itália pode estar perdendo uma de suas maiores balizas de influência global, uma diáspora cultural e econômica sólida dispersa por todo o mundo. É um preço que talvez só o futuro revele. Chegamos ao último questionamento. O que significa ser italiano em um mundo que redefine fronteiras e identidades? Se os números e a história já mostram uma Itália em crise, o que dizer do seu coração cultural? O que realmente define uma nação? Com as novas regras de cidadania, a Itália não está apenas restringindo o acesso, está reescrevendo quem faz parte da sua história. Antes, o pertencimento era pelo sangue, por uma ancestralidade que atravessava gerações. Hoje, é por uma decisão governamental, por critérios que excluem milhões. Essa mudança impacta profundamente a narrativa de pertencimento. Imagine ter crescido ouvindo histórias dos seus bisavós italianos, sentindo orgulho de uma herança, apenas para descobrir que essa conexão não vale mais. Como isso fragmenta a identidade de milhões de descendentes? E, mais importante, como isso redefine a própria Itália? Essa política é um reforço de uma identidade baseada em critérios rígidos ou um símbolo de exclusão em um mundo que clama por união? A soberania de uma nação está sendo colocada à prova. O que é mais importante, preservar a tradição ou se adaptar a um mundo em transformação? Fronteiras físicas ou culturais? A Itália pode fechar suas portas oficialmente, mas a essência de uma cultura vive nas histórias, nas memórias, na vontade de pertencer. Ainda assim, a pergunta permanece: é possível criar uma identidade forte em um mundo onde as fronteiras se esvanecem? E você, o que acha que define a identidade de um povo? Pertencer pelo sangue ou pelo coração? Compartilhe sua opinião nos comentários. Queremos ouvir sua voz nessa discussão. Se essa história te fez refletir, deixe seu like, compartilhe com quem precisa ouvir isso e se inscreva no canal para mais documentários como este. E se você gosta de uma boa leitura, eu vou recomendar o livro Italianos no Mundo, uma nação emigrante. Este livro tem um aspecto que o torna quase único. Na grande maioria das vezes, se fala sobre a imigração italiana, ou seja, o ponto de vista dos países que receberam os imigrantes. Este livro trata da emigração italiana, isto é, como o governo e a sociedade italiana perceberam a partida de seus cidadãos para o exterior. Para adquirir o livro, clique no link na descrição deste vídeo ou no primeiro comentário. Quer saber como o aumento de refugiados na Suécia está abalando toda a população sueca e trazendo problemas nunca vistos? Clica no vídeo que vai aparecer agora na sua tela e eu te encontro lá daqui a pouco. Fique com Deus e até lá!